Então vamos falar aqui em relação à questão de é, é, vamos falar aqui em relação à questão de investimento em, por exemplo, em ferramentas, né? Ontem eu conversei com o Fernando, ele falou assim, sabe, quando eu comecei eu não tinha ferramentas, eu peguei emprestado com o meu tio, né? O meu tio que é pedreiro, ele me prestou aqui, eu comecei a instalar e tal, e eu comecei com um unozinho, aquele unozinho bem pé duro, né? Um carro, para poder levar as ferramentas, os materiais. E aí eu sei que eu capotei o carro, eu tombei, eu não tive mais. Aí eu tive que pegar também o carro do meu tio emprestado para poder conseguir a fazer esse tipo de instalação. Sabe, precisa mesmo de carro? Nem que seja o carro de passeio para você ter uma tranquilidade, para você fazer umas instalações, você precisa sim. Mas, às vezes, se você nas primeiras instalações, você pode até pegar ônibus, por que não? Você pode entregar os equipamentos de ônibus. Eu vou citar um caso aqui, por exemplo, eu lembro, eu comecei um trabalho lá em 2007, né? Depois, quando foi 2012, que a gente abriu fábrica, meu pai, que morava lá no interior de Minas, lá na cidade de Caraí, que chama Vale do Jequitinhonha, que é a região, né, do interior de Minas, ele mudou para Belo Horizonte depois. E quando foi lá para 2012, que a gente continuou trabalhando, 2014, 2015, a gente começou a trabalhar especificamente mais com distribuição de equipamentos, com revendas de equipamentos. E aí, meu pai também, como tinha um contato muito no interior de Minas, lá na cidade, ele começou também a trabalhar como nosso revendedor. Ele começou a pegar, comprar os produtos da gente e levar lá para o interior de Minas para poder vender. E o que, que ele fazia? Ele pegava o tanque, né, o reservatório de água quente com coletor solar, colocava dentro do ônibus ou pegava um carro de, por exemplo, é muito comum no interior de Minas ter carro de supermercado de verduras que vem pegar alimentos no Ceasa. Então, ele pegava, colocava os equipamentos em cima desses caminhões ou até mesmo de ônibus e levava para o interior de Minas, chegava lá, fazia toda a parte de instalação, ele ia de ônibus para lá também, fazia esse trabalho de instalação sozinho ou até mesmo com o apoio de alguma pessoa lá, de algum ajudante, dependendo do tipo de complexidade da instalação. Então, ele conseguia fazer todo esse trabalho sem precisar de ter carro. Mas quando eu tinha a oportunidade de fazer, de entregar com o carro, ele fazia e aproveitava também, porque ajuda, é uma mão na roda. Aí você vai ter que pensar no investimento de carro, se você não tem um carro, nem um carro próprio, um carro para que você mesmo possa fazer, você tem que ir lá com um carro de emprestado ou de ônibus mesmo, tá? Então, o carro você pode colocar também no investimento ou para você adquirir com o tempo, tá? Então, um carro básico, dá para você ter um carro fechado, você usá-lo, inclusive, para passeio, mas o ideal mesmo para trabalho é um carro aberto, como uma picape estrada ou uma picape a Fiorino, não sei se tem ainda no mercado, né? Mas tem outros carros usados aí, Saveiro, tem vários aí. Enfim, e a gente está aí falando sobre essa questão de investimento e eu lembrei também que quando eu comecei, eu não comecei necessariamente com ferramentas minhas, né? Eu peguei emprestado do meu pai. E ferramentas também precisa de uma furadeira, precisa de uma serra mármore, com o tempo você precisa de comprar, mas dá para você poder começar com a furadeira. Só que o que acontece é o seguinte, que na primeira instalação, que normalmente a gente fala que uma instalação ela tem que dar de lucro no mínimo R$ 1.000. Eu falo isso, quem faz instalação, quem vende aquecedor solar hoje e lucra menos do que R$ 1.000 na instalação está também nadando contra a corrente, está trabalhando meio sem sentido, está vendendo o almoço para poder comprar a janta. Então, se você pensa em começar, também pensa em trabalhar de forma competitiva, mas também te remunere por isso. Não adianta você estar aí cobrindo orçamento de concorrentes, achar que não deve perder nenhuma venda, porque também é uma forma de você se valorizar também, tá? Então, eu falo que isso é um ponto importante para que você consiga resultado e lucro de verdade, tá?